A notícia agora é triste, tá? É uma coisa muito triste, porque ontem a gente iniciou o caso de um jovem que estava desaparecido, provavelmente tinha se afogado, né, no Mar da Ponta Verde, e hoje, infelizmente, o corpo dele foi encontrado. Um jovem de 18 anos que deu mergulho ontem, foi na praia de Cruz das Almas, tá? Cruz das Almas, ele tinha desaparecido, mas hoje, infelizmente, foi localizado. João Paulo Tenório Pinto morava na Grota do Cigano, no Jacintinho. A gente vai ao vivo com o Ivan Lemos, que vai nos falar sobre o resgate do corpo e também os cuidados que tem que ter nessa época do ano, quando a pessoa entra no mar, em lagoa, em piscina. Muita atenção, né, Ivan? É preciso ter. Exatamente, Beatriz, tem que ter muito cuidado, principalmente em regiões como aquela ali de Cruz das Almas, Jacarecica, que o mar bate muito forte. O corpo de João Paulo Tenório, de 18 anos, foi encontrado por volta das 4h30 da tarde pelo grupamento aéreo do Corpo de Bombeiros, já na praia da Ponta Verde, mais ou menos uns 2 quilômetros de distância de Cruz das Almas, onde ele se afogou ontem. Testemunhas disseram que ele estava na praia com a namorada e alguns amigos, e os dois, ele e a namorada, entraram no mar e acabaram sendo arrastados ali pela correnteza. Ele conseguiu salvar a namorada conseguiu sair, mas o João Paulo, infelizmente, foi levado pela correnteza e se afogou. Os bombeiros fizeram buscas ontem, durante a tarde, precisaram interromper essas buscas à noite e retomaram essas buscas hoje pela manhã. No final da tarde é que o corpo foi encontrado pelo grupamento aéreo. Vou conversar agora com o sargento Saulo Pinho, do Corpo de Bombeiros, que vai nos dar mais detalhes sobre essa situação e também sobre a segurança nessas praias. Sargento, o corpo encontrado 24 horas depois. A situação no mar está bastante complicada, principalmente por causa dos ventos, né? Exato. Essa época do ano tem essa situação, né, atípica em que os ventos, né, estão mais fortes, e isso acaba gerando uma correnteza também. E a razão até por não ter encontrado o corpo próximo ao local que ele se afogou, né? Isso aumentou bastante a área de busca e teve que ser utilizado o serviço aéreo para que a gente ampliasse, né, essa área. O que o vento provoca nessa questão das marés? Por exemplo, a pessoa está no mar ali, em Cruz das Almas, por exemplo. O mar está mais mexido por causa do vento. Isso altera a questão da correnteza? Isso muda a dinâmica, né, das marés. Isso acaba gerando uma correnteza em favor, né, desse vento e acaba mexendo também bastante, né, tanto a superfície como o fundo também. Embora aquela praia também já seja uma praia em que, por ser uma praia de onda, ela tem essas correntes de retorno. Então, ela, embora, mesmo não estando com essas condições, ela ainda assim vai gerar essas correntes de retorno. O senhor falou em corrente de retorno. A corrente de retorno, às vezes, ela engana o banhista, né? Porque ela parece ali que está tranquilo naquele lugar ali, mas ela está puxando, ela está levando de volta a maré. Exato. Nessa dinâmica da praia, existem as correntes de retorno que puxam para dentro do mar e as laterais que alimentam essa corrente de retorno, né? Que a gente chama de valas e valões. Com a precipitação das ondas, essa massa de água precisa retornar ao mar. Então ela procura um lugar mais fácil e provoca também sulcos, né, na areia e provoca essa corrente de retorno. O interessante é que nessas praias que principalmente não são abrigadas, como Cruz das Almas, ali, Jacarecica, o banhista esteja atento, porque nesse ponto, quando a maré está seca, fica o que o pessoal chama de bacia, né? Então fica um lugar com um pouquinho mais de água e enquanto a maré está seca, as pessoas tendem a tomar banho exatamente nesse local e que quando começar a encher vai se tornar essa corrente de retorno. Então é preciso tomar muito cuidado também com a maré baixa. Também com a maré baixa. A gente já começa a identificar esses pontos. É por isso que é importante que o banhista, quando ele chega ao local, ele procure as placas de sinalização, como tem lá no local, ou os guarda-vidas onde tiver esses postos de guarda-vida e se informe, procure o melhor local para banho, né? Onde ele deve evitar entrar. É importante essas medidas. Nós temos percebido esse vento bastante forte que a gente falou no começo. O vento deve continuar nos próximos dias? A maré deve continuar assim? É uma época do ano em que esses ventos são comuns, né? Então a atenção continua redobrada. É importante que os banhistas saibam disso, né? Que existe essa dinâmica com os ventos, né? E procurem
antes de mais nada, né, estar num lugar seguro e evitar se colocar em situações de risco, é o mais importante. Sargento Saulo Pinho, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. O sargento alertou bem, olhar as placas de sinalização e ficar muito atento a essas correntes de retorno, principalmente quando a maré está baixa, porque ela pode enganar o banhista. Corrente de retorno ali, a maré parece que está com pouca água, está raso, mas a segurança tem que tomar cuidado porque ela pode puxar esse banhista para dentro do mar.